queremos acolher de uma forma muito especial os visitantes que estão aqui que estão participando pela primeira vez, estão vindo hoje para conhecer melhor a mensagem. Então, que essas pessoas se sintam muito acolhidas. Nós estamos aqui participando do movimento do encontro que está fazendo 40 anos, o aniversário, 40 anos, estamos celebrando essa festa dos 40 anos da verdadeira vida em Deus. A verdadeira vida em Deus surgiu através de uma mística que não é católica, não foi católica, e Jesus começou a transmitir a mensagem para ela, pedindo a união dos cristãos. A mensagem principal da verdadeira vida em Deus é amor a Deus e ao próximo. O sentido da mensagem é a união através do amor de Jesus e o amor ao próximo. A verdadeira vida em Deus espalhou-se de uma forma extraordinária, uma grande quantidade, mais de 100 países do mundo. Nós estamos aqui participando desse movimento, é um movimento nacional, tem pessoas de todos os estados do Brasil. Essas mensagens que Jesus deu para essa mística estão contidas nos livros chamados A Verdadeira Vida em Deus. Tem mais de 2.000 páginas de mensagens. Então, as pessoas que tiverem interesse de conhecer a mensagem, forem tocadas, é algo de extraordinário. É Jesus que está falando no coração de cada uma das pessoas, cada um de nós. Ele pede a união de todos os cristãos. Existe um único Deus e uma única salvação, que é Jesus. E que as pessoas têm que viver unidas, porque a gente percebe que nos dias de hoje essa mensagem é importantíssima. Na história da igreja já aconteceram muitos místicos que surgiram, como as próprias aparições de Nossa Senhora, através de Jesus misericordioso, mostrando a necessidade atual que o mundo estava precisando. E nos dias de hoje, Jesus mostra claramente que nós estamos vivendo muito desunidos. Todos acreditam em Deus, mas a quantidade de religiões e de seitas que estão acontecendo no mundo é uma confusão muito grande. E Jesus está se sentindo muito triste com isso. Ele quer que todos vivam unidos, em uma só fé e uma só crença. Todos vivam na mesma unidade. E nós estamos tendo a graça muito especial, nesses 40 anos da verdadeira vida em Deus, de ter aqui no nosso meio uma discípula de Jesus aqui, uma mística, que não é mística, é uma pessoa que conviveu com a mística Vassula, foi secretária da Vassula, e estamos tendo a graça de ter ela aqui conosco, e ela pela primeira vez está vindo aqui no Brasil e vai transmitir para nós aquilo que ela aprendeu e aquilo que a Vassula mesmo preparou ela para poder transmitir para nós. Então vamos acolher com muito carinho a Teodora e fica com você a palavra. Muito obrigado. Thank you very much. Okay. Yes. Good evening, everybody. Boa noite. I would like to begin with a wonderful prayer invoking the Holy Spirit. Gostaria de começar com uma bonita oração invocando o Espírito Santo. So I ask you to pray it with me and ask the Holy Spirit to touch us tonight. Gostaria que vocês rezassem comigo, pedindo que o Espírito Santo nos toque esta noite, so that our heart opens to the grace that He has for us. para que nossos corações se abram à graça que Deus tem para nós. So we're standing up for this. Vamos ficar em pé para rezar. Heavenly King, Deus Todo-Poderoso, the Comforter, the Spirit of Truth, o Confortador, o Espírito da Verdade, who art in all places and fillest all things, que está em todas as coisas, em todos os lugares, treasury of blessings and giver of life, tesouro de bênçãos e doador da vida, come and dwell in us, venha e habite em nós, cleanse us from every stain, limpe-nos de toda sujeira and save our souls, e salve as nossas almas, O gracious Lord. ó Deus gracioso. Amen.
So it's really nice that I'm here today. It's an honor, and I thank True Life in God Brazil for inviting me. Eu estou muito feliz de estar aqui, é uma honra e eu agradeço a Verdadeira Vida em Deus do Brasil por estar aqui. I'm going to speak to you today about the messages of True Life in God. Hoje eu vou falar para vocês sobre as mensagens da Verdadeira Vida em Deus. And I will focus on the essence of the messages. Vou focar na essência das mensagens. That God calls us to come to Him, Onde Deus nos chama para irmos até Ele, to get to know Him, para conhecê-lo, to approach Him, para nos aproximarmos dele, and also about one of the main points of the messages, e também uma das coisas principais da mensagem, which is unity and reconciliation. que é a unidade e a reconciliação. But before going into the message, Mas antes da gente começar com as mensagens, I would like to give you a short introduction on Vasula, gostaria de fazer uma pequena introdução sobre Vasula, who she is, quem ela é, and how this revelation began e como essa revelação começou, for those who do not know how this prophetic evolution started. para aqueles que ainda não sabem como essa evolução profética começou. Vasula was baptized Greek Orthodox, A Vasula foi batizada grega ortodoxa, of Greek parents, pais gregos, and was born in Egypt. e nasceu no Egito. Her husband was Swedish and he was a Lutheran. O esposo dela era suíço e luterano. She had 2 sons and she was a housewife. Ela tem 2 filhos e era uma dona de casa. She was never taught any catechism, Nunca foi ensinada catequese, let alone theology. nem teologia. She had not heard that the Lord can give to people extraordinary graces, Nunca tinha ouvido falar que Deus poderia conceder graças extraordinárias, like locutions como locução, and intellectual visions, visões intelectuais or lights infused into the intellect. ou iluminação infusa ao intelecto. One day, when she least expected it, Um dia, quando ela menos esperava, God suddenly came upon her Deus veio sobre ela and seized her, e used her. e envolveu ela. It was on November the 28th in 1985. Foi em novembro de 1985. Before that, she had never practiced her religion. Antes disso, ela não tinha praticado a religião dela, She was very far from God. muito distante de Deus. She never thought of Him. Nunca tinha pensado She nele. only lived for herself. Ela só vivia para ela mesma. And one day, Jesus knocked the door of her heart. E um dia Jesus bateu a porta do coração dela. First, He sent her guardian angel. Primeiro ele mandou o anjo da guarda dela. He came to her while she was preparing a grocery list. Ele se aproximou dela enquanto ela fazia uma lista de compras. It was a regular day, nothing special on that day. Um dia regular, nada de especial. You can imagine her surprise and her joy. Imagine a surpresa e a alegria dela. She heard his voice in her heart, Ela escutou a voz do anjo no seu coração and she wrote down what he said as under dictation. e ela escreveu o que ele dizia sobre ditado, ele ditava. Her mere thought, which she also wrote down, was answered. Anything she thought was answered. Seu simples pensamento, também ela notou que ele respondia a esses pensamentos. Só ela pensava, ele respondia. So everything began in that style. Então tudo começou desta forma. Her angel said, I am your guardian angel and my name is Daniel. Seu anjo disse, meu nome é Daniel, eu sou seu anjo da guarda. She heard the voice within her.
Ela sentiu isso dentro dela. But then she also saw him internally with the eyes of her soul, Mas ela também conseguiu vê-lo com os olhos da alma, so clear that she could describe him. tão claramente que ela conseguia descrevê-lo. She never believed that this would become to a mission, Ela nunca pensou que isso fosse se tornar uma missão. not even in her wildest dreams, Em nenhum dos seus sonhos mais malucos. because she never had any catechism in her life. Porque ela nunca tinha tido catequismo na sua vida. So her angel said, God is near you and he loves you. Então o anjo disse: Deus está perto de você e ama você. She did not respond to that because she did not know God. Ela não respondeu a isso porque ela não conhecia a Deus. So her angel came back and gave her a purification. Então o anjo voltou e deu a ela uma purificação. He made her see the sins that grieve God, Ele fez ela ver os pecados que machucam, entristecem Deus. and she saw them just like slides passing in front of her. E ela viu isso através de slides que passavam à frente dela. And she saw them with God's eyes, not as we see things. E ela viu isso da forma como Deus vê, não como nós vemos. It was a grace because she really saw the depth of her sins. Isso foi uma graça porque ela conseguiu chegar à profundidade dos pecados. And God made her feel them, and she suddenly saw her real self. Então Deus mostrou para ela, né, e ela conseguiu ver ela como ela era mesmo. The way she really was, and and she despised herself for having offended God so much. E ela, dessa forma, desprezou ela mesma porque ela viu como ela havia ofendido a Deus. Dessa forma. And in that case, she wept when she saw her real self. She cried. Dessa forma, ela chorou porque ela se viu dessa forma. Ela se enxergou assim. For 3 weeks it went on, E continuou por 3 semanas this purification. essa purificação. And after that, it was God, the Creator, that spoke. Depois disso, foi o Deus Criador que falou com ela. So that was the beginning. Isso foi o começo. Now, when God gives a charisma, Mas quando Deus dá o carisma, He gives it for the benefit of the church. Ele dá para o benefício da igreja. He came to give to Vasula these messages, Ele veio para dar a Vassula essas mensagens, not just for her, não só para ela, for her improvement, para o crescimento dela, but for giving it to others as well. mas para os outros da mesma forma. Vasula says that when God, the Creator, spoke, Vassula diz que quando Deus, Criador, falou com ela, she was stunned ela ficou atordoada by the tenderness of His voice, pela ternura da sua voz, the fatherly and paternal voice He had. a voz paternal, amorosa que ele tinha. He was so gentle Ele era tão gentil to the point that He encircled her soul with His presence. Ele envolveu ela, With this presence, with this ele era tão presence gentil que ele envolveu ela, a sua alma, com a sua presença. that was so fatherly E era tão paternal that she forgot herself, and instead of saying yes Lord, she says yes Dad. e em vez de dizer, ela se esqueceu dela mesma, em vez de dizer sim Senhor, ela disse sim Pai. And she was afraid because she did not mean to say that, E ela ficou com medo porque ela não queria ter dito isso, but the presence of God the Father mas a presença de Deus made her feel as if she knew Him all her life, fez com que ela sentisse que ela já conhecia Ele a vida toda, and that she belongs to Him. e que ela pertencia a Ele. And she really felt that she is His child. E ela realmente sentiu que ela era a criança dele, filha dele. And immediately God said, E imediatamente Deus disse, when she called Him Dad,
quando ela disse, Pai, do not be afraid, não fique com medo, because I have taken this word Dad in my hand like a jewel. porque eu recebi essa palavra Pai e na minha mão como uma joia. And he liked it. Ele gostou disso. And he said, now, when God says something, when he said to her, Quando ele fala he says it to all of us. para ela, ele fala para todos nós. In fact, he says, take away Vasula's name Na verdade, ele diz, tire o nome de Vassula when you're reading or meditating on the quando messages, você estiver lendo ou meditando as passagens, as mensagens. and put your name, Coloque o seu nome, because these messages is for everyone. porque essa mensagem é para todos. So God said to Vasula, Então Deus disse para Vassula, love me. ame-me. And she says, I love you, Lord. Eu amo o Senhor, But he said, love me more. mas ele disse, me ame mais. But you would not be able to love me if you do not know me. Mas você não vai ser capaz de me amar se você não me conhecer. For this you have to approach me intimately. Para isso você tem que se aproximar de mim intimamente. I want your intimacy. Eu quero a sua intimidade. Nevertheless, never forget that I am holy. Nunca se esqueça que eu sou, mas apesar disso, nunca se esqueça que eu sou santo. So what does he want from us? Então, o que ele quer de nós? He wants us to run to him like a child, Que a gente corra para ele como uma criança, with simplicity of heart, com simplicidade do coração. and speak to him from our heart just like a child speaks to his father. Falemos com ele com a simplicidade de coração como a criança fala com o pai. Nevertheless, with reverence, honor, and pride and praise. Mas também com honra e adoração. That is the fear of the Lord. Isso é o temor do Senhor. And as you know, the fear of the Lord Mas como vocês sabem, o temor ao Senhor is the beginning of wisdom. é o início da sabedoria. And the fear of the Lord is the crown of wisdom. E o temor do Senhor é a coroação da sabedoria, a coroa da sabedoria. And wisdom is given to little children. E sabedoria é dada às crianças pequenas. And that is why he wants us to become like little children. Por isso que ele quer que sejamos como crianças pequenas. To gain wisdom Para ganhar sabedoria and to be able through that wisdom e para ser capaz, através dessa sabedoria, to get to know God, conhecer Deus, understand him, entender Deus and have his thoughts. e ter os pensamentos dele. And then our acts E aí, a partir disso, nossas ações will become his acts, se tornarão as ações dele and our sayings e as nossas palavras will become his sayings. serão as palavras dele. In the beginning, God did not tell her, No começo, Deus não disse a ela, I will give you the messages for the world. eu vou te dar as mensagens para o mundo. What he wanted to teach her was the way he wants us to love him. O que ele queria era explicar para ela, ensiná-la como ele quer que a gente o ame. Because he would ask her to serve him. Porque ele pediria a ela que o servisse, And to serve him without love is of no use. mas servi-lo sem amor não tem utilidade nenhuma. So he draws each one of us into this intimate love. Então ele nos atrai para essa intimidade And de amor. from then on we can serve God as he wants us to serve him. Para que dessa forma a gente possa servi-lo. So he actually wants us to get to know him, Então ele quer que a gente conheça ele. because how can we love somebody whom we do not know? Como que a gente pode amar alguém que a gente não conhece? So through these messages, the True Life in God's messages, we have the opportunity to learn who is our creator. Então, através das mensagens da verdadeira vida em Deus, nós poderemos saber aprender quem é o nosso Criador. The messages of True Life in God are divinely inspired messages
Essas mensagens da verdadeira vida em Deus são mensagens divinas, inspirações divinas, given for our times, for people of our era, dada para o nosso tempo, para pessoas da nossa era, that have forgotten that there is spiritual reality. para essas pessoas que esqueceram o que é uma realidade espiritual. They are a call to our real foundation. É o chamado para a nossa criação, o início da nossa criação. And the reminder of His Word. E reminder? Lembrete da nossa criação. In the messages, our Lord reminds us that we are of royal descent. Nessas mensagens, Deus nos lembra da nossa descendência real. Sons and daughters, God says in the messages. Filhos e filhas, Deus fala nas mensagens. You are the offspring of the Most High. Vocês são descendência do Altíssimo. You belong to us. Vocês pertencem a nós. You belong to heaven. Vocês pertencem ao céu. You are blessed in our image. Vocês são abençoados na nossa imagem. So allow me to clothe you in my splendor. Então permita-me vesti-los no meu esplendor. Open your heart and I shall save you. Abram seus corações e eu irei salvá-los. Vasula asked God many times, why have you chosen me? Vasula perguntou a ele várias vezes, por que o Senhor me escolheu? Why have you chosen someone who never thought of him? She was saying to him. Por que você escolheu alguém que nunca pensou em você? Never prayed, never gone to church. Nunca rezou e nunca foi à igreja. And he said, E ele disse, did you not know that wretchedness attracts me? você não sabia que a miséria me atrai? In your wretchedness I shall show my mercy. Na sua miséria eu mostrarei a minha misericórdia. In the beginning, God wanted Vasula to learn to say the Our Father. No começo, Deus queria que Vasula aprendesse o Pai Nosso. As our Father wants us to say it. Como o nosso Pai gostaria que nós falássemos. So when Vasula, when God asked Vasula to pray the Our Father, she remembered it from her school years. Então, quando Deus pediu que ela rezasse o Pai Nosso, ela lembrou da época da escola dela. And actually, she was happy that she could remember it. Ela ficou feliz porque ela conseguia lembrar o Pai Nosso. So when she finished it, God said, "It is not good because you said it too fast." Quando ela terminou de rezar, Deus falou, não está bom porque você rezou muito rápido. So she said it again. Então ela falou de novo. And God said, no, it is not good because you were moving. Não está bom porque você estava se mexendo. So she was saying it again. Então, de novo. And again. E de novo. And God was telling her he was not happy, it was not good. E Deus falava que ele não estava feliz e que não estava bom. So at some point that went all day long, Vasula says. E Vasula disse que isso foi o dia todo assim. And it was getting night and Vasula was still saying the Our Father. E já estava ficando a noite, Vasula estava rezando o Pai Nosso. And then she started thinking, could it be that he wants me to say the Our Father I hadn't said all these years? And he wants me to catch up? E ela falou, será que é porque ele quer que eu reze todos os Pai Nossos que eu nunca rezei por esses anos? E agora que eu chegue até hoje? But that was not the case. Mas isso não era o caso. She was just not saying it the right way. Ela simplesmente não estava falando da forma correta. And at the end she understood. E no final ela entendeu. God helped her understand. Deus a ajudou a entender. That He is in front of her. Que ele estava na frente dela. That He can hear her. Que ele escutava ela. And that He has a heart. E que ele tem um coração. And He can be touched. E que esse coração pode ser tocado. And Vasula thought. E Vasula pensou. If I say it with love to Him. Se eu disser com amor para ele. And mean every single word that I say to Him.
e disser com sentimento cada palavra que eu digo para ele. Maybe this is what God wants from me. Talvez seja isso que Deus queira de mim. And it is true. God wants us to mean every single word when we pray to Him. E isso é verdade. Deus quer que a gente fale com sentimento tudo aquilo que a gente diz para Ele. One day, Jesus asked Vasula, Um dia Jesus perguntou a Vasula: which house is more important, my house or your house? qual casa é mais importante, a minha casa ou a sua casa? And she said, your house, Lord. E ela disse: a sua casa, Senhor. And very majestically, E muito majesticamente he said, ele disse: revive my house, reviva a minha igreja, a minha casa, unite my house, unifique a minha igreja, embellish my house. embeleze a minha igreja. And she remained silent. E ela ficou em silêncio. And she said, how can I do anything? Como que eu posso fazer alguma coisa? Because he was asking something impossible for her to do. Porque ele estava pedindo uma coisa impossível para ela fazer. And she said, Lord, I am nothing. Senhor, ela disse a ele: Senhor, eu não sou nada. And he said, I want a nothing. E ele disse: eu quero um nada. Remain nothing. Continue sendo nada. Because in your nothingness I will show my authority. Porque no seu nada eu vou mostrar a minha autoridade. And that I am. E que eu sou. In fact, he told her, die to yourself. De fato, ele disse a ela: morra para você mesma. God says in the messages, Deus diz nas mensagens: I do not want to find any rival inside you. eu não quero lutar contra nenhum rival dentro de você. And he goes on and he says, allow me to form you and mold you into what I want you to be. E ele continua dizendo: permita-me que eu forme você, que eu molde você naquilo que eu quero que você seja. And he says this to everybody, to all of us, as we said, the messages are for E everybody. ele diz isso para cada um de nós. He wants our total abandonment. Ele quer o nosso total abandono. He doesn't want us to be halfway in the world Ele não quer que a gente fique metade no mundo and halfway to him. e metade para ele. Jesus wants our entire will. Deus deseja Jesus deseja nossa vontade, toda a nossa vontade. And for this we have to die to ourselves. Para isso nós precisamos morrer para nós mesmos. We have to die to our principles, Para os nossos princípios, to our vices, para os nossos vícios, to anything worldly, para tudo que é mundano and have God first. e ter Deus em primeiro. That is real sincerity. Isso é sinceridade real. And God watches our heart. E Deus vê o nosso coração. And He knows how much sincerity you are giving Him. E Ele sabe quanta sinceridade você está dando para Ele. He said these words to Vasula, but He says them to us as well. Ele diz para Vasula, mas diz para nós também. Allow me, Permita-me, allow my Holy Spirit permita ao meu Espírito Santo to transfigure your soul que transfigure a sua alma, that is like a desert que está como um deserto, into a garden. em um jardim. Allow my Holy Spirit to transfigure your soul into a palace. Permita que o meu Santo Espírito transforme a sua alma em um palácio, where I can be king and reign over you. onde eu possa ser rei e reinar sobre você. Allow my Holy Spirit to transfigure your soul into heaven, Permita que o meu Espírito Santo transforme você where in this heaven em um céu e I will be glorified. transforme a sua alma em céu, e neste céu eu serei glorificado. For this you have to die to yourself. Para isso você tem que morrer para você. The greatest humility is to be nothing. A grande humildade é ser nada. One day God asked Vasula, Um dia Deus perguntou a Vasula: do you have anything to give me, Vasula? você tem alguma coisa para me dar, Vasula? And anything that you give me and is good comes from me. E tudo de bom que você tem veio de mim. And she said, do you mean that anything that I have to give you is no good?
Então você quer dizer que tudo que eu tenho para te dar não é bom? And he said, no, nothing. Não, não. Everything that is good comes from me. Tudo que é bom que você tem vem de mim. And then Vasula said, Father, I know what I can give you. Então Vasula disse, Senhor, Pai, eu sei o que eu posso dar a você. I can paint an icon and offer it to you in the church. Eu posso pintar um ícone e dar para o Senhor And God says, como presente para a the igreja. gift of art, Vasula, O dom da arte, Vasula, that is a present from me. é um presente meu para você. So she says, I have nothing then. Eu tenho nada então, não tenho. He says, yes, you have. Ele disse, sim, você tem It is your will. a sua vontade. My will, she said, Minha vontade, but I had given it to you last week. mas eu dei a você semana passada. He says, yes, but I want to hear it every single day. Ele disse, sim, mas eu quero escutar isso todos os dias. God wants us to give our will to Him from our heart. Deus quer que a gente dê a Ele a nossa vontade verdadeiramente do nosso coração. Now, why does God speak? Porque Deus fala? First of all, because He's alive, Primeiro, porque Ele está vivo. and because He wants us to realize the importance of our conversion. Porque Ele quer que a gente entenda a importância da nossa conversão. In the beginning, God did not say to Vasula, No começo, Deus não falou para a Vasula, I give you these messages for the world. eu dou essas mensagens para o mundo. In the beginning, He just wanted to teach her the way. No começo, Ele só queria explicar o caminho. The way He wants us to love Him, Ele queria ensinar o caminho because da He wanted to teach her the way He wants us as people to love Him. Ele queria ensinar como a gente deveria amá-lo. Because He would ask her to serve Him. Porque Ele ia pedir para ela servi-lo. And to serve God without love E para servir Deus sem amor is meaningless. é sem significado. So He brings each one of us to this intimate love. Então Ele nos traz para esse amor íntimo. And so in this way we will be able to serve God. Então dessa forma nós podemos servir a Deus. Now you might have doubts and say, why the messages since we have the Bible? Então você pode ficar com alguma dúvida, por que essas mensagens se a gente tem a Bíblia? But do we read them? Jesus is asking us in the messages, do we read His Bible? Mas Jesus pergunta, a gente lê as mensagens, a gente lê a Bíblia? Ele pergunta nas mensagens, a gente lê a Bíblia? And those who read it, do they really understand it? E aqueles que leem realmente a entendem? Are we interested in God? Nós estamos interessados em Deus. So, as we said, when God gives a charisma, He gives it for the church. Então, quando Deus dá um carisma, Ele dá para a igreja. It's not only for her improvement, but for the improvement of everybody, Não é- of all humanity. Não é para o crescimento da pessoa, mas é para o crescimento da igreja. God has always spoken and will speak until the end. Deus sempre falou e vai falar até o fim. And God intervenes every time when things go wrong. E Deus intervém todas as vezes que alguma coisa sai errada. Today we live in times of apostasy. Nós vivemos em tempos de apostasia. Apostasy is when people have strayed from the true faith. Apostasia é quando as pessoas desviaram-se da verdade, Faith in the divine, a fé no divino, even rejecting that God exists. até mesmo rejeitando que Deus existe. And believe that God is just a myth Acreditam que Deus é só um mito to satisfy human emotions. para satisfazer as emoções humanas. Apostasy now times is a very sad phenomenon. A apostasia hoje nos nossos tempos é um fenômeno muito triste. Because it is not just like any other times. Não é como nenhum outro tempo. It is a generalized apostasy. É uma apostasia geral. Otherwise, God would not intervene Se Deus não intervisse, as He's intervened now to save us.
como Ele está intervindo agora para nos salvar. God had always done that, even in the Old Testament. Deus fez isso sempre, inclusive no Antigo Testamento. When people forgot about Him Quando Deus esquecia sobre Ele, and made idols and worshipped false gods, fazia ídolos e adorava outros falsos deuses, God always came back and intervened, Deus vinha e intervinha, even if He had to bring them back through purification. mesmo que Ele tivesse que trazer o povo através da purificação. He intervened to bring them back to their senses. Ele intervinha para trazer as pessoas para, de novo, o seu sentido de novo. But through the centuries, Mas através dos séculos, people rebelled again as pessoas se rebelaram de novo and abandoned God. e abandonaram Deus. God says to Vasula, Deus disse para Vassula: if you die, it is because of your apostasy. se você morrer é por causa da sua apostasia. Evil brings evil. O mal traz o mal. The world destroys itself. O mundo destrói a si mesmo. Our Lady tells us Nossa that Senhora nos diz: whatever evil is done on earth, todo mal feito na terra, we draw it upon ourselves que acontece na terra, nós atraímos para nós mesmos by our wickedness and our apostasy. pela nossa miséria e a nossa apostasia. Because today the world is afraid Porque hoje o mundo está com medo to say that they believe to God, que eles acreditam em Deus, especially the young children, the young people. especialmente as pessoas novas. They don't want religion. Eles não querem religião. Vasula and Jesus says in the messages that this generalized apostasy has been predicted. Jesus diz que esta apostasia ele diz a Vassula que essa apostasia foi predita If nas we Escrituras. if we open scriptures in 2 Thessalonians chapter 2, E se a gente abrir em Tessalônicos 2, capítulo 2, Saint Paul talks about the end of times, São Paulo fala sobre os finais dos tempos. and he says that we will recognize the end of times by two signs: E que a gente vai reconhecer o final dos tempos por dois sinais. the great revolt, A grande revolta, which is apostasy, que é a apostasia, and the spirit of rebellion. e o espírito da rebelião. It is a spirit that apes God E o espírito que imita agora Deus and rebels against the 10 commandments of God. e se rebela contra os 10 mandamentos de Deus. Now, the end of times is not the end of the world, O fim dos tempos não é o fim do mundo, but it means an end of one epoch. mas o fim de uma era, de uma época. Nowadays, the power of Satan is obvious. O poder de Satanás é óbvio. With the wars, the misery we see on TV, Com as guerras e a miséria que a gente vê na TV, the world is being led astray. o mundo está sendo levado ao erro. Evil is increasing, and more deceptions are spreading by false religions. Evil is O mal increasing, está crescendo e mais enganos são espalhados através das falsas religiões. We hear today about people who believe in self-realization methods. Hoje nós escutamos sobre pessoas que usam métodos de autorrealização, People talk about energies emerging from crystals, energias que vêm de cristais, que emanam de cristais, communicating with the dead, comunicação com os mortos, bioenergy exercises. exercícios de bioenergia. All this instead of the true power that comes from the Holy Spirit. Tudo isso em vez da ação poderosa do Espírito Santo. The world today is bombarded with false information, O mundo é bombardeado hoje com falsas informações and they cannot tell bad from good e não pode ver a diferença entre bem e mal, because they have turned away from God. porque se afastaram de Deus. In the message that God says, Nas mensagens Deus diz: my message is a message of love. minha mensagem é uma mensagem de amor. This message is not given to them to draw sensation.
Essa mensagem não é dada para provocar alguma sensação, but to make them realize the urgency of their conversion, para que eles entendam, mas para que eles entendam a urgência da conversão deles, the gravity of the condition of their soul, a gravidade da condição das suas almas, the importance of changing their life and living a holy life. a importância de mudar a vida e viver uma vida santa. Jesus is looking even to the most wretched one, Deus está olhando para aquele mais miserável. and he does not differentiate. I can't say the word. He cannot. He doesn't see us different. Ele não vê distinção entre as pessoas. So he's calling all of us. Então Deus chama todos nós. So repentance brings the fruit of love. Repentance. O arrependimento traz o fruto do amor. Yes, because he's calling all of us to change within. Porque Ele nos chama para uma mudança interna. So what is the first step we have to do? Qual a primeira coisa que nós temos que It fazer? is to repent. É nos arrependermos. True repentance burns like a fire within the soul. O verdadeiro arrependimento queima como um fogo na alma. Yes, repentance allows the Holy Spirit to descend upon us to complete His divine action. O arrependimento permite que o Espírito Santo venha sobre nós e complete essa ação divina, Shattering all impurities destruindo todas as impurezas and e imperfections imperfeições that confront Him. que confrontam a Deus. In order to prepare us for this perfect union, Para nos preparar para essa perfeita união, He needs to purify us. Ele precisa nos purificar. During this period of repentance, Durante esse período de arrependimento, with tears in our eyes com lágrimas nos nossos olhos and with great remorse, e um grande remorso, seeing what a wretched we are in front of God, vendo quão miserável nós somos diante dos olhos de Deus, we start becoming a dolorous instrument of God. começamos a ficar um doce instrumento para Deus. Repenting with all your heart Arrepender com todo o seu coração leads our soul to realize our unworthiness permite que o nosso coração veja que somos, a nossa alma veja que somos and therefore indignos, we humble ourselves. e dessa forma a gente pode nos humilharmos. So if we repent from our heart, Se nós nos arrependemos do nosso coração verdadeiramente, God says we will obtain love, nós vamos obter o amor, and love is so important. e o amor é muito importante. God says in the messages Deus diz nas mensagens that He's going to judge each one of us que Ele vai nos julgar, a cada um de nós, according to the measure of our love we had here on earth. de acordo com o tanto que a gente amou aqui na Terra. So what is God trying to tell us? Então, o que Deus está tentando nos falar? He wants us to stretch our love Ele quer que a gente aumente o nosso amor, and make it even bigger on earth. que faça ele ainda maior aqui na Terra. I would like to read you a message from Our Lady on the importance of love. E quero ler para vocês uma mensagem de Nossa Senhora sobre a importância do amor. The days are coming where these questions will be raised by the Lord on every one of you. Vai haver dias que Deus vai These questions. Ele vai levantar essas questões com cada um de vocês. Have you loved your neighbor as yourself? Você amou seu irmão como a você mesmo? Have you done everything you could to maintain peace? Você fez tudo o que você podia para manter a paz? When your enemy was hungry, did you give him food? Quando seu inimigo estava com fome, você deu comida a ele?
from your table, she says. Da sua mesa, você alimentou seu inimigo. This is our Virgin Mary speaking here. Isso é Nossa Senhora falando, né? Você deu comida para ele da sua mesa. When he was thirsty, have you given him to drink? Quando ele estava com sede, você deu água para ele beber? How is it that what you give, you give it without love? Como é que é isso que você dá, mas dá sem amor? I have asked for your prayers. Eu tenho pedido as suas orações. Many of you pray, but without love. Muitos de vocês têm rezado, mas sem amor. Many of you fast, but without love. Muitos de vocês jejuam, mas sem amor. Some of you speak of my messages, but very few of you follow them. Muitos de vocês falam sobre as minhas mensagens, mas muito poucos seguem as minhas mensagens. You follow the letter by the law, Vocês seguem a letra da lei, but you fail to understand the heart of the law. mas falham em compreender o coração da lei. Love is to live in the truth. Amor é para viver na verdade. Now, our Father rules everything, but not our freedom. Deus governa todas as coisas, mas não a nossa liberdade. So God today asks us to truly repent and renounce sin. Então hoje Deus pede nosso verdadeiro arrependimento e que a gente renuncie ao pecado, So through our repentance we can see the light of God. porque através do nosso arrependimento podemos ver a luz de Deus. Because he says repentance is the gate that leads the souls from darkness into light. Porque o arrependimento é o portão que leva as almas da escuridão para a luz. Yes, and God says small sins or big sins are all sins in my eyes. E Deus diz que pequenos pecados e grandes pecados são o mesmo diante dos olhos dele. Sin is similar to a poison, O pecado é como um veneno which is inside you. que está dentro de você. And the longer it remains inside you, E quanto mais tempo ele passa dentro de você, the sicker you become, mais doente você fica, drawing you closer to death. levando você perto da morte. The more you don't purge it out, you don't take it out, Quanto mais você demora para tirar isso de dentro de você, all the more you risk to die. quanto mais você arrisca a morrer. You may be, now God says, you may be freed and healed from the poison of sin Você pode ser liberto e curado do veneno do pecado if you humble yourself se você se humilhar and realize that the only remedy to purge your sin is through repentance. Porque a única coisa que você precisa entender que é o remédio para tirar esse pecado é o arrependimento. And he doesn't want us only to repent. E ele não quer que a gente só se arrependa. He wants us to do an extra step and go for confession. Ele quer que a gente se arrependa e dê um próximo passo que é ir até a confissão. God teaches us in the messages Ele nos ensina em suas mensagens that he wants us to go back to the sacraments of his church. que a gente volte para os sacramentos da sua igreja. God asked Vasula to go to a priest and confess her sins. Deus pediu que Vassula fosse a um padre e confessasse seus pecados. And she says, but Lord, I confess my sins to you directly. Mas Senhor, eu confesso meus pecados diretamente com o Senhor. Do I really need to go to a priest? Eu realmente preciso ir a um padre? And our Lord showed her E nosso Senhor mostrou a ela that he was dissatisfied with her answer. que ele estava insatisfeito com a resposta dela. He wants us to confess to a priest. Ele quer que nós confessemos a um sacerdote. He has established as holy sacraments and he wants us to honor them. Ele estabeleceu esse sacramento e quer que a gente honre esse sacramento. One day in the beginning, Jesus came to Vasula and asked this question. Um dia, Jesus veio a Vassula e perguntou: I want you to pray without ceasing. eu quero que você reze sem cessar. And she says, Jesus, it's not possible. I'm a housewife, I have children.
Então ela diz, Jesus, mas isso é impossível, eu sou uma dona de casa, eu tenho um filho, I have to drive them to the school, I have to cook. eu tenho que levá-los à escola, eu tenho que cozinhar. And you know what God told her? E você sabe o que Deus disse a ela? How I pity you, Vasula, Oh, Vassula, como você é digna de pena, because you do not understand me. porque você não pode me entender. To pray without ceasing does not mean that you have to be 100 hours on your knees. Rezar sem cessar não significa que você tem que rezar horas sem fim, 100 horas. To pray without ceasing means that you thirst De for... joelhos, rezar 100 horas de joelho. Yes. To pray without ceasing means that you thirst for me, your God, all day long. Rezar incessantemente é que você sinta sede de mim em seu coração. This becomes the prayer without ceasing. Isso é rezar sem cessar. It is a prayer without words. É uma oração sem palavras. It is a silent prayer, as they call it. É uma oração silenciosa, como é dito. It is the highest prayer. É uma oração mais alta. Because at the same time you will be following the greatest commandment of all. Porque ao mesmo tempo você está seguindo um mandamento, o maior mandamento de todos, Which is the root that holds all the other commandments. que é a raiz que segura todos os outros mandamentos. To love your God with all your heart, Amar o seu Deus de todo o coração, all your soul and all your de mind. toda a sua alma e de todo o seu intelecto, toda a sua mente. So when Jesus spoke to Vasula, he took examples of everyday life. Então, quando Jesus falou com Vassula, ele dava exemplos da vida diária. For example, of the importance of Eucharist. Por exemplo, como a importância da Eucaristia. One day Jesus called her to write down the message. Um dia ele chamou a Vassula a escrever as mensagens. And he called her at a moment when she was hungry. E ele chamou ela para escrever as mensagens no momento que ela estava com fome. And Jesus asks her, "Are you hungry?" E Jesus perguntou, você está com fome? And she says, "Yes, Lord, I am." Ela disse, sim, Senhor, estou com fome. And he said majestically, E ele disse majesticamente, always be for my bread. sempre vá atrás, procure o meu pão. Jesus said, always be hungry for my bread. Sempre tenha fome pelo meu pão. And Vasula wanted to be honest with Jesus and said, well, Jesus, I meant that I'm hungry, I need, earthly bread as well. Mas Vassula queria dizer que ela estava com fome de comida. And Jesus said, I know, but what is more important, my bread or your bread? Mas Jesus disse, eu sei, mas o que é mais importante, o seu pão ou o meu pão? So Vasula said both. Então Vassula disse os dois. And he says, yes, your bread will last forever, but your bread will not last forever, but my bread is forever. Sim, o seu pão não vai durar para sempre, mas o meu pão vai durar para sempre. So, as I said, Jesus was teaching Vasula, especially in the beginning, with very simple examples. Então, como eu disse, Jesus estava ensinando para Vassula no começo com coisas muito simples. So he wants us to remember him all the time, not only when we go to church. Ele queria que lembrássemos dele todo o tempo, não só quando a gente vai para a igreja. So God gave her a key to remember him. Então Deus deu uma chave para que a gente se lembre dele. And he gives the same key for us, to us as well. Ele nos dá essa mesma chave. He says, use the word we, us. Use a palavra nós. Let us, Jesus, go to speak to that person. For example, Vamos, Jesus, conversar com aquela pessoa, por exemplo. Jesus, we have to go and prepare a meal. Jesus, temos que preparar uma refeição. We have to go to work. Nós temos que ir ao trabalho. He wants us to feel His presence. Ele quer que a gente sinta a sua presença. Because, we are united with Him. And we are one. Porque estamos unidos a eles e somos um. So, one day, this is so simple, but
Isso é tão simples, mas it's so, you know, a deep theology if you contemplate on it, as some theologian told me. isso é muito simples, mas muito profundo. So one day Vasula was meditating on this, Um dia a Vassoula estava meditando sobre isso. and she was talking to him all day long. Então ela estava falando com ele o dia todo. And then she had to go to her sister. E ela tinha que ir para a irmã dela. She was living in Switzerland at that time. Ela morava na Suíça naquele tempo. And she says, Jesus, let us go, let us come and go and take the bus. Jesus, vamos pegar o ônibus. And the ticket man comes to her. E aí o rapaz do ônibus pediu o ticket para ela, o ticket. And he says, Vasula tells him, I want one ticket, please. E Vassoula falou, eu quero um ticket. And then when she got the ticket, she turns to Jesus and says, Jesus, Quando you ela see, pegou o ticket, ela falou, Jesus, você viu? we are two and I got one ticket. Nós somos dois, mas eu peguei um ticket. We tricked him. Nós enganamos ele. And Jesus looked very surprised and he says, how is it? Jesus olhou para ela muito surpreso, mas como assim? Aren't we united and one? Nós não estamos unidos em um só? So it was only one ticket. Era só um ticket. But this is the way how Jesus teaches us in the messages as well. If you read them and teach to Vasula, simple, in a very simple way, especially the first messages. Mas é assim, Jesus ensina coisas para ela de uma forma muito simples nas mensagens. And when you want to speak to Jesus or to pray to Jesus, he says in the messages that he's hanging on your lips to hear what you want to tell him. Quando você quer conversar com Jesus, Jesus fala para você que ele está perto da sua boca para escutar as suas orações. He's with us always. Ele está conosco todo o tempo. And that is how great his love is. E assim, isso é quão grande é o amor dele. And in the messages, Jesus also describes his Father. Nas mensagens também Jesus descreve seu pai. And he says about his Father, my Father is king, yet so motherly. Ele diz, meu pai é rei, mas tão maternal. He is judge, Ele é juiz, yet so tender mas tão carinhoso, amoroso and loving. E amoroso. He is the Alpha and the Omega, Ele é o alfa e o ômega. yet so meek. E ainda assim sou Meek. So, meigo. Yes. Vasula used to tell us, you know, she had a lot of experiences, of course, with God the Father. Vassoula disse que teve várias experiências com Deus Pai. And she used to tell us that God the Father had such a sweet heart E ela dizia que Deus tem um coração tão doce that when we talk to Him, when we pray to Him with love, He melts like butter. que quando a gente fala com Ele com amor, Ele derrete como manteiga. That's what she told me one day. Um dia Vassoula contou isso para ela. And to other people, of course. Now the messages are like a school. As mensagens são como uma escola. You have to start from grade 1. Você tem que começar do primeiro ano. And then you go to high school and then to the university. Depois você vai para o ensino superior, depois a universidade. So in the beginning the books are very simple but very spiritual. No começo os livros são simples, mas muito espirituais. Therefore, the latest books are more difficult to understand. Por isso, os livros no final são mais difíceis de entender. And that's why Vasula always asks us Por isso, Vassoula sempre nos pediu to start from the beginning to read the messages. para começar do começo lendo as mensagens. Because Jesus speaks a lot in the messages about the Holy Spirit. Porque Jesus fala muito nas mensagens sobre o Espírito Santo. And explains to us what is the Holy Spirit. Explica para nós o que é o Espírito Santo. We will not understand that language Nós não vamos entender essa linguagem if we do not grow with the outpouring of the Holy Spirit. e isso não vai crescer sem esse derramamento do Espírito Santo. In these days, as you know, we are living in
Nesses dias que nós estamos vivendo, they are very wicked. They're very wicked, bad times. nós estamos vivendo tempos muito ruins, maus. The devil is working very powerfully. O demônio está trabalhando com muita força, But God intervenes. mas Deus intervém. The Holy Spirit is in full action O Espírito Santo está em ação total, because there are powerful conversions. porque a gente vê grandes conversões, poderosas conversões. People like me and people like you who are serving God with their heart Pessoas como eu e pessoas como vocês que servem Deus com o coração, were transformed by the Holy Spirit. fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. It is a transformation in the soul. É uma transformação na alma. And this can happen only with the Holy Spirit. Isso só pode acontecer através do Espírito There are Santo. pages and pages in the messages Há páginas e where, páginas nas where mensagens God talks about the Holy Spirit onde Deus fala sobre o Espírito Santo, because it is the third divine person that we know least. porque é a terceira pessoa que a gente menos conhece. So he says in the messages, do not wait to become saints, come to me as you are. Então ele diz nas mensagens: não fique santo, espere ser santos para vir. Yes. So now I would like to Venha talk to como you você é. about a very important subject, Agora eu gostaria de falar com vocês uma coisa muito importante: the unity of the churches. a união das igrejas. One day the Lord gave Ursula a vision of 3 iron bars No começo, um dia Jesus deu uma visão para ela de 3 barras de ferro, standing near each other. uma ao lado da outra. This vision was pursuing her the whole morning. Essa visão ficou perseguindo ela por toda a manhã. Because she used to see, as we said in the beginning, visions. E porque ela no começo ela tinha visões. Then he infused in her a light to understand its meaning. Então ele infundiu ela o entendimento. And then she understood that these iron bars represented the Catholic, the Protestant, and the Orthodox churches. Então ela entendeu que as barras representavam a Igreja Católica, Protestante e a Igreja Ortodoxa. And she panicked. E ela entrou em pânico. I don't want to be involved in this, she told to our Lord, these things. Eu não quero estar envolvida com estas coisas, ela disse para Deus. It is nice to be with you just as we are, but now that you're going to talk about churches, I don't want to be involved in these messages. É muito bom do jeito que a gente está, mas agora o senhor vai começar a falar sobre essas coisas, eu não quero estar envolvida. And Jesus told her, I shall form you and teach you. Jesus disse: eu vou te formar e te ensinar. And she says, but I know nothing. Mas ela disse: mas eu não sei nada. And he says, I have chosen you because you have no authority. You are nothing. Eu escolhi você justamente porque você não tem nem autoridade e porque você é um nada. Through your nothingness, I will reveal my greatness. Através do seu nada, eu vou revelar a minha grandeza. Through your misery, I will show my mercy. Através da sua miséria, eu vou mostrar a minha misericórdia. And through your frailty, your fragile, my Através strength. da sua fragilidade, a minha força. Remain nothing so that I may be everything. Mantenha-se nada para que eu seja tudo. Jesus asked Ursula, how will these 3 iron bars meet in the middle? Jesus disse: como que essas 3 barras vão se encontrar no meio? And she says, well, they have to bend. E ela pensou: bem, elas têm que se dobrar. And he explained, yes, they have to bend in love and humility. Então ele explicou exatamente, elas têm que se unir, se curvando em amor e humildade. God mentions that mentions and also teaches us in the messages Deus menciona e nos ensina as mensagens that unity begins in our hearts, que a unidade começa em nossos in our corações, own families, nas nossas famílias,
in our communities, nas nossas comunidades, in our national associations. nas nossas associações nacionais. So we have to forgive. Então nós temos que perdoar, We have to be filled with repentance nós temos que estar cheios de arrependimento. of any wrongdoings. If we do wrong things. Assim, das coisas erradas que nós fazemos. So the Holy Spirit can fill us and we can become instruments of God. Para que dessa forma o Espírito Santo possa nos preencher e nós nos tornemos instrumentos de Deus. So the key to unity are love and humility. Então a chave para a unidade é amor e humildade. And he asks us specifically in the messages to pray for the unification of the dates of Easter. Então ele pede especificamente nas mensagens que rezemos para a unificação das datas da Páscoa. A lot of people don't know that we have 2 Easters. Muitas pessoas não sabem que nós temos 2 Páscoas. And in the messages he reminds us that we are crucifying him twice. Então nas mensagens eles nos relembra que nós estamos crucificando ele 2 vezes. If we love God, we cannot be doing this. E se a gente ama Deus, a gente não pode estar fazendo isso. So if we make the first step to the unity of the Easter dates, Só se a gente der o primeiro passo he will bring unity. se a gente der o primeiro passo para essa unificação, ele vai trazer unidade. He promised that he will bring unity Ele promete que vai trazer unidade. if we unite the days of Easter Se a gente fizer a união nas datas in da full Páscoa, power with the Holy Spirit. com o poder total no Espírito Santo. God says, Deus diz: I look at the earth today and I wish I had never did. eu olho para a terra hoje e queria nunca ter olhado. My eyes see what I have never wanted to see. Meus olhos veem aquilo que eu nunca queria ter visto. And my ears hear what I never wanted to ever hear. E meu escuto o que eu gostaria de nunca ter escutado. My heart as a father sinks with grief. O meu coração é do Pai. Sinks with grief. Sinks, afunda, né? De dor. Yes, I fashioned man to have my image. Eu criei o homem para que fosse a minha imagem. Yet they have degraded themselves, and today so many of them have taken the likeness of the beast. Mas se degradaram totalmente e hoje eles se parecem com a besta. My heart pains me, for I see to the end of the earth. Meu coração, He can see until the end of the meu earth. coração Yes. dói porque eu vejo até o fim dos tempos. And what I see is not according to my heart's O desires. que eu vejo não está de acordo com o desejo do meu coração. God has been warning us Ele continua unceasingly to return to Him and reconcile with Him and one another. ele nos avisa incessantemente para voltar para Ele, nos reconciliar com Ele e com os outros. Yes, because in His eyes, Porque aos seus olhos, Catholics, Protestant, and Orthodox, we're all the same. católicos, protestantes e ortodoxos somos os mesmos. We're all His children. Somos todos seus filhos. So He has been asking His shepherds for the last 39 years to reconcile and repent. Então ele pede às suas ovelhas por 39 anos que se arrependam e se reconciliem. Bringing forth unity by unifying the dates of Easter. Que traga a unidade, vai unificando as datas da Páscoa. Now we know that we have been praying the True Life in God people for the meeting with the Pope and the Patriarch. Nós da Verdadeira Deus estamos rezando pelo encontro do Papa com o Patriarca. We don't know, I personally don't know yet, but we're praying that God will guide them. Eu não sei, eu pessoalmente, o que aconteceu, mas a gente pede que o Espírito Santo os guie. We are given time once again Deus está sendo dado a nosso tempo, mais uma vez, to repent before the wrath of God falls on us. antes que a fúria de Deus caia sobre nós. God in the messages is warning us about the chastisement of fire. Deus está falando para nós sobre uma chastisement Of fire. castigo de fogo.
to come on us if we do not change our heart virá sobre nós se a gente não mudar o nosso coração and follow God's will. e seguir a vontade de Deus. God's wrath will be shown with fire. Então esse castigo, a fúria de Deus virá sobre nós como fogo. This will be the chastisement which is explained in the True Life in God messages. Esse é o castigo que é explicado nas mensagens da verdadeira vida em Deus. And Vasula says, actually God says in the messages, Vasula diz que Deus diz nas mensagens. this prophecy or warning, if you want to call it, Essa profecia ou aviso que está sendo dado about the chastisement of fire sobre esse castigo de fogo cannot be taken away anymore. não pode mais ser retirado. That's what the Father said. Isso foi o que Deus falou. It is too late to withdraw it entirely. É muito tarde para poder retirá-lo totalmente. But what we can do is diminish the power of this scourge by prayer. O que a gente pode pedir é que esse castigo seja diminuindo pela oração. This scourge, this what will happen on us. We can diminish it by prayer, repentance, Oração, arrependimento and change of life to live holy. e mudança de vida para viver santamente. God has given us many prophecies in the messages, and many of them have already been fulfilled. Deus nos deu muitas mensagens, muitas profecias nas mensagens, e muitas delas já se tornaram realidade. However, they're not messages of doom and gloom. Não são mensagens sempre de escuridão e tristeza. He's giving us these messages in these times of mercy to shape us up, to wake us up. Ele nos dá essas mensagens nesse momento para nos acordar. It's a call out of sublime love. São mensagens de amor. Sublime amor. However, He will not allow us forever to offend His holy name and live godless. He will not allow this to happen Só forever. que Ele não vai permitir que a gente fique para sempre ofendendo o seu santo nome, vivendo sem Deus. Ele não vai permitir. That's why He's coming with this message of mercy to warn us. Por isso que Ele vem com essas mensagens de misericórdia para nos alertar. In less than a month, we will be celebrating Christmas. Em menos de um mês estaremos celebrando o Natal. You have already noticed that in many countries, governments have been promoting for many years now Christmas as happy holidays. Vocês podem ver que em muitos países, já por muitos anos, eles têm promovido o Natal como boas festas. Christmas cards are printing with holidays instead of Merry Christmas. Os cartões de Natal são impressos com boas festas em vez de Feliz Natal. And in some cards we see instead of writing the word Christ, they put an X. E em vez de estar escrito Cristo está escrito X. And because Christmas includes the word Christ. Porque na palavra Natal, em inglês Christmas, está escrito, inclui a palavra Cristo. And the devil doesn't want that. E o demônio não quer isso. The devil hates the name of Jesus O demônio Christ odeia o nome de Jesus Cristo, because it has power and authority porque tem poder e autoridade and controls him. e controla ele. That's why the devil wants to eliminate it completely. Por isso que o demônio quer eliminar completamente o nome dele. You will also notice that some Christmas cards no longer have images of our Virgin Mary and baby Jesus at the Nativity Church. Em alguns cartões vocês já notam que não tem Nossa Senhora, o Menino Jesus e a manjedoura. But we see cards with pictures of Santa Claus Temos cartões com o Papai or Noel, Christmas decorations. com decorações de Natal. So the devil is doing everything Eles estão fazendo tudo to take out the image of Jesus, of Christ, para tirar a imagem de Cristo in this generation, which is already fragile and weak in their faith. nessa geração que já está fraca na fé. Yes.
In the messages, God shows us how much He is offended by our indifference in the fact that we have replaced His birth with important, unimportant things. Nas mensagens, Jesus nos fala que Jesus Cristo nos fala que Ele fica muito triste, ofendido pela nossa indiferença, pelo fato da gente ter substituído o aniversário dele por coisas sem importância. Instead of going to church, we prefer to go on holidays Em vez de ir à or igreja, parties nós vamos para festas or have wonderful meals. com refeições maravilhosas. Instead of celebrating His birth and honoring the holy name of our Savior. Em vez de celebrarmos o seu aniversário e o seu santo nome. I'll read one message only that Vasula received. I mean, she has received a lot of messages on this, but on December the 21st in 1991, Eu vou ler a mensagem. Vasula recebeu várias mensagens sobre isso, mas eu vou ler our Lord essa. says, Hã? our Lord says to Vasula, Em 24 de dezembro de 91, o Senhor diz a Vasula: today I come with peace terms and a message of love. E hoje eu venho em paz e com mensagem de amor. But the peace I am offering is blasphemed by the earth, Mas a paz que eu trago é blasfemada pela terra. and the love I am giving them is mocked and jeered in the eve of my birth. E o amor e a paz que eu ofereço Yes. mocked, dia 27 de dezembro de 1921. Desculpa, 1991. 24 de dezembro de 1991. Anyway, he's saying that instead of celebrating, sorry. Ela é debochada. Esse amor que eu dou é debochado na véspera do meu aniversário. Yes, the Lord says Satan has deceived the world with the same life he deceived Eve. O Senhor diz: Satanás está de novo. That with the same lie he deceived Sim, ele Eve. está enganando da mesma forma que ele enganou Eva, enganando as pessoas da mesma forma que ele enganou Eva. And that they too can be God and they are self-sufficient and do not need him. Que eles podem ser deuses e que eles não precisam de Deus. So Vasula God says tremendous amendments are required from all of us. Então, Vasula diz que grandes reparações precisam ser feitas. And Our Lady tells us that our weapon is prayer. E Nossa Senhora diz que a nossa arma é oração. Because also when we pray, sinners can be converted, and E quando nós rezamos, os pecadores podem ser convertidos. This is very nice. The Yes. soul, when you say the soul, one soul, it's important. yes. So in the messages also, God reminds us that God is not inaccessible, Nas mensagens, Deus diz que Ele não é inacessível and that He's close to us. e que Ele está perto de nós. And He also tells us that having an intimate relationship with Him is not a privilege only for the people who are not with sins, Ter intimidade com Ele não é um privilégio de quem é santo, que não or tem pecado. for the theologians, or the nuns, or the priests Nem para os teólogos, nem para os padres e freiras, that He has chosen. que Ele os escolheu. He is here for all of us. Ele está aqui para todos nós. In the Bible, He says, if anyone wants to burst, let him burst for one thing, Se alguém quer se regozijar, que se regozije por uma coisa. of understanding, of understanding and knowing me. Só se regozije por uma coisa, por conhecer e me entender e me reconhecer. That's in Jeremiah Me 9. conhecer, em Yes. Jeremias 9, 9. 23. This treasure is beyond the price of pearls.
Esse tesouro está acima do preço das pérolas. The greatest treasure of Jesus' heart is the knowledge of God, O grande tesouro do coração de Jesus é o conhecimento de Deus. in which the treasure of intimacy follows immediately. E o tesouro da intimidade segue imediatamente após. So Jesus says in the messages, Jesus diz nas mensagens: it is good to do good works for me é bom fazer coisas boas para mim and follow some devotions as well as acts of love, seguir as devoções e atos de amor, thanksgivings and acts of reparation. agradecimentos e atos de reparação. But I would be greatly disappointed Mas eu ficarei muito desapontado. that you would die before having knowing me. Vocês morram sem me conhecer. I would be greatly distressed Eu ficaria muito chateado. were you to die now having distressed were you to die now before having understood me. Que vocês morram antes de... ele ficaria muito chateado que vocês morressem antes de me conhecer, de me entender. God is saying this to us. Many of you are busy with your daily chores, Muitos de vocês estão ocupados com as suas tarefas diárias, which pleases me if they are done with love. o que fico feliz porque são feitas com amor And they are according to my mind. e se são de acordo com o que eu penso. But all this would be incomplete Mas tudo isso será incompleto if you do not open to the grace se vocês não se abrirem à graça, and acknowledge me in my intimacy. reconhecendo-me na intimidade, e na minha intimidade. So God says, come and accept my familiar companionship. Então Deus pede, venha e aceite a minha companhia familiar. And I in my good pleasure, Então, em minha good pleasure, my joyless, e na minha alegria, I will take you into the mysteries eu vou levar vocês aos mistérios, and the hidden secrets of my heart. aos segredos escondidos no meu sagrado coração. You and us will become united Você e nós seremos unidos in one love forever and ever. em um amor para sempre e sempre. The biggest service one can render to God is to bring one soul back to O Him. maior serviço que nós podemos fazer a Deus é trazer uma única alma para Ele. Having realized the value of each soul, Entendendo o valor de cada alma, God says this in the messages. Deus diz isso nas You will mensagens. go through fire to gain souls for God. Vocês passariam pelo fogo para trazer almas para Deus. To gain souls for God suppresses all sorts of services you could render for God. Trazer almas para Deus supera qualquer coisa que você faça para Deus. Because God prizes, He values every soul like anything. Porque Deus valoriza a alma acima de todas as coisas. He died for us and He can die, He said in the messages, for one soul. Again, He could go through the crucifixion. Ele morreu por nós, mas por uma alma ele voltaria a ser crucificado. So much He loves us. Tamanho é o amor dele por nós. So God asks us, Então Deus nos pede, once we get to know the messages and get to know Him, a partir do momento que a gente conhece as mensagens e começa a conhecê-lo, He wants us to evangelize. Ele quer que nós evangelizemos. He wants us to share this treasure. Ele quer que a gente distribua, compartilhe esse tesouro. So God says, Vasula used to tell us, go and evangelize with love for love. Então a Sula disse, evangelize por amor para o amor. Well, thank you so much for your time. Muito obrigada pelo tempo de vocês.
For those that I won't see, I want to wish you all Merry Christmas and a Happy New Year. Para aqueles que ainda não vou ver, né, desejo Feliz Natal e Feliz Ano Novo. For those who will not be here tomorrow. And also I want to thank the organizers for this wonderful retreat. E quero agradecer aos organizadores por esse retiro maravilhoso. Both me and my friend Candice are amazed by your kindness. Eu e Candice estamos muito impressionadas pela bondade de vocês, your love, o seu amor. yes, and we will keep you in your prayers, and you keep, we will keep you in our prayers. Nós vamos rezar por vocês. True Life in God Brazil and all of Brazil. Vamos rezar pela verdadeira vida em Deus do Brasil e todo o Brasil. Your beautiful country, what a beautiful country. Seu país bonito, que país bonito. You were so honored, you know, to have Vasula here. Vocês foram muito felizes, honrados de ter Vasula aqui com vocês. May you have her blessing and her guidance. Que vocês tenham a bênção dela. And of course our Lord and our Virgin Mary's blessings and guidance. E a bênção de Deus e de Nossa Senhora. We love you. Nós Me amamos and você. my friend Candice. Eu e Candy.